Meu nome é Sibeli Sampaio, eu sou da Ciência da Sonhos, que foi premiada no edital Paulo Gustavo de 2023 para a produção do espetáculo Crave, de uma escritora inglesa chamada Sarah Kane. Nós estamos fazendo reuniões de produção para cada área, né, que a gente está trabalhando dentro do espetáculo. A gente já fez a de direção, a gente já fez a de, a de trilha sonora e a gente já fez a de cenário. A semana passada, nós tivemos um problema com a gravação do vídeo e nós tivemos que... ele não saiu a voz, não saiu o som. Então, hoje, no começo da reunião, a gente vai começar com o Thales dando um apanhado sobre o que foi tratado naquela reunião, né? E logo em seguida ele já pode estar falando sobre a iluminação do espetáculo e eu depois falo sobre o figurino. Aí depois nós vamos passar a voz para todo mundo da reunião. Todo mundo que quiser falar é só levantar a mãozinha assim, ó. Pode depois, para tirar, é só clicar de novo, tá? E é isso. Está presente na reunião o Dreguines, que faz a sonoplastia, o Thales Frei, que faz a direção, o cenário e a luz, a Maria Clara Occhi, que é a atriz do espetáculo, o Tiago Mota, que é ator do espetáculo. Eu falei Monteiro da outra vez, gente, me desculpe, eu estava muito nervosa porque eu não estava conseguindo gravar. E a Emily, que está fazendo a tradução de Libras. Nós temos também, por trás do projeto Na Sua Cara, a Karen, que está cuidando de todas as partes técnicas. Então, agora eu passo a voz ao Thales. Ok, boa noite, então, todas as pessoas aqui presentes. Bom, acho que então é isso. Eu vou ter que dar uma retomada, né, no que foi conversado na semana passada, por conta do problema, né, técnico aí, que acabamos por ficar sem a gravação. Então, vou recapitular um pouquinho da abordagem do que foi falado. Queria falar um pouco da cenografia do espetáculo, e, claro, assim como eu já tinha mencionado isso, né, quando eu vou falar da cenografia, eu acabo, direto ou indiretamente, falando também um pouco sobre a própria encenação, sobre os conceitos do próprio texto, né, e fica impossível, né, falar unicamente de um modo muito mais técnico e objetivo, só de cenografia, ou só de iluminação, só de figurino, né? Todas essas especificidades, elas acabam contaminadas. Então, quando vamos falar de uma área, nós necessariamente temos que comentar uma outra. Então, essas áreas, elas vão sendo comentadas, embora eu tente enfatizar os pormenores de uma específica. Então, tudo começa assim, né? Entendendo que o texto ele é composto por quatro vozes que estão cruzadas, né? Quatro vozes que não são propriamente de personagens e que podem, podem nem ser vozes de mais de uma pessoa, né? Ou seja, pode ser que sejam vozes que se entrecruzam na cabeça de uma mesma pessoa. Então, com isso, né, pensando nessa ideia, eu busquei refletir sobre noções de identidade na atualidade. Então, logo eu fui conduzido para essas ideias, considerando, evidentemente, as nossas experiências específicas mesmo. Então, o nosso repertório cultural, que é inegavelmente oriundo da sociedade de consumo em que nós vivemos, e quando eu digo nós, de um modo muito concreto mesmo, porque eu falo da minha experiência aqui em Portugal e no Brasil, Catiana no Brasil e Estados Unidos, e o restante do grupo, Brasil e outras localidades também. Ou seja, nós vivemos em contextos ocidentais
E considerando todas as nossas afinidades, né, e diferenças, eu enfatizo, então, as afinidades. Nós vivemos em contextos que estão circunscritos na lógica colonial, racializante, capitalista, antropocêntrica, falogocêntrica, logocêntrica, egocêntrica, enfim. Mas eu friso que também existem as diferenças entre esses contextos, em suas diferentes camadas em questões coloniais. E quando eu penso essa ideia de identidade, obviamente, eu penso nas inúmeras identidades e também nas questões interseccionais. E claro que, ao admitirmos uma escuta mais aguçada do efeito de forças do presente nos nossos corpos, e aí eu penso assim, como nós nos colocamos sobre o exercício pleno de escuta do ambiente em que estamos inseridas, né, inseridos, nós percebemos como um corpo ele é sempre um estado provisório de uma complexa coleção de informações do presente em que ele está inserido. Então, tem uma ideia que ecoa em mim já há bastante tempo, e por isso essa noção acaba surgindo em diversos trabalhos meus, né? Então, é uma ideia de que no momento em que a gente nota que um determinado corpo foi alterado, quer dizer que tudo ao redor dele já está transformado. Porque o corpo ele é um poderoso indicador de modificações em andamento numa sociedade. Então, o corpo ele acaba sendo um revelador de contextos. E aí foi pensando nisso que eu imaginei um ambiente que pudesse dar conta de explicitar mesmo, visualmente e sonoramente, o modo como as nossas identidades elas são voláteis, como que as nossas identidades elas são inconstantes, estão sempre em construção, sempre em um estado que é transitório. E aí tem um conceito interessante e bem complexo que foi desenvolvido pela Christine Greiner e pela Helena Katz. Ambas são professoras na PUC São Paulo, na área da semiótica. Então, elas estão atreladas ao curso da Comunicação das Artes do Corpo, né, que é um curso de licenciatura, uma graduação. Acho que não é licenciatura, acho que é bacharelado. E Bacharelado. é um bacharel que tem formação específica em performance, por isso eu acabo me interessando muito por esse curso. Tem 3 habilitações ali, né? Tem dança, performance e teatro. Mas eu particularmente, né, como tenho a área da performance como, enfim, uma área específica, eu presto muita atenção no que esse corpo docente ali tem oferecido. E eu adoro um conceito das duas, né, da Helena Katz e da Christine Greiner, elas desenvolveram esse conceito em parceria, que é um conceito um termo que elas elaboraram chamado corpo mídia. E elas desenvolveram essa reflexão em torno do corpo mídia para pensar um trânsito, né, entre a interioridade de um corpo e a exterioridade dele. É como que esse corpo ele está sempre relacionando, né, o interior e o exterior, e pensando nessas relações de contaminação e constante modificação, como esse corpo, né, que está inserido num determinado ambiente específico, como ele se transforma e como ele colabora para outras transformações possíveis de outros corpos também. E aí, ainda sobre isso, tem um livro que eu comentei na semana passada, infelizmente a gente perdeu, né, a gravação, mas com isso eu também me lembrei de trazer essa reflexão das duas autoras, né, brasileiras, o que é melhor, mulheres. Mas, enfim, tem um livro que é muito interessante, de um autor chamado Stuart Hall, que é um jamaicano que foi radicado na Inglaterra. O livro dele chama A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. E ele explica como que a noção de identidade é plenamente unificada, completa, segura, coerente, como que isso é uma fantasia.
E aí ele explica como que à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, nós somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante, cambiante de identidades possíveis. E aí nós nos identificamos ou não, né, mas nos identificamos muito ou pouco, temporariamente, com algumas dessas identidades que vão, ou com todas essas identidades que vão sendo, que passam a ser construídas, né, passam a, a, a existir sempre de um modo cambiante, né, de um modo que é passageiro, provisório. Então, não existe uma identidade fixa, né? A ideia é essa, de que não existe uma identidade completamente fixa. E aí, eu relaciono isso também com o tempo em que nós vivemos, né? Que é um momento de extrema fragmentação. E isso impossibilita mesmo que o conceito de identidade seja completamente estabilizado. Então, nós temos hoje muitas identidades, que são identidades que podem ser contraditórias entre si, e, e aí eu acho que elas se relacionam também com o nosso modo de participação, né, que é plural no mundo, e isso também tem relação com as experiências contemporâneas em geral. E essa pluralidade, ela caracteriza também um pouco da arte atual, que é consequência, claro, de tudo isso que eu falei anteriormente, né? Porque a própria estética, né, da contemporaneidade, ela espelha muito esses movimentos variados, né, da arte contemporânea. Então, o modo de se fazer arte hoje é um modo que é pós-midiático, né? É um modo mais, digamos, esquizofrênico de composição. Então aí eu pensei, né, a partir disso tudo, numa ambientação que fosse caleidoscópica, que fosse espelhada, mas que não fosse um espelho único, um espelho assim inteiriço. Eu pensei num espelho que fosse fraturado, não formado de estilhaços, tipo um globo de discoteca, não é isso. Mas um espelho que pudesse ser uma estrutura formada por retalhos. Não como o caleidoscópio, embora eu goste dessa noção, né, de formação caleidoscópica, né, da coisa que vai se aglomerando, se juntando, colando imagens a partir do espelhamento, mas eu queria uma imagem que gerasse uma ideia de multiplicações possíveis, variadas, né? E queria que a ambientação pudesse ser entendida não só como uma ambientação teatral, mas como uma ambientação de uma instalação. Então, na verdade, essa área espelhada, ela funcionaria do mesmo modo que um linóleo, né, é usado para cena, para dança, para o teatro, mas eu gosto de entender essa base, né, que é o que substitui esse linóleo, e eu prefiro entender esse espaço cênico, delimitado, como uma base para escultura. Embora sejam corpos de pessoas, né, sobre uma base espelhada em uma arte que é arte ao vivo, eu prefiro entender essa conjuntura de signos como uma linguagem que ultrapasse a linguagem teatral, como uma linguagem que se contamine com as artes visuais e também com a música. E aí com a música que não é uma música convencional, então é uma música de ruído, que eu penso. Então, esse próprio ambiente, ele poderia ser um espaço que não fosse o espaço próprio do teatro, né? O ambiente ele poderia ser um cubo branco, poderia ser galeria de arte, poderia ser museu, enfim,
um ambiente que acolhesse, né, uma peça teatral, mas fora da convenção teatral. Então, se trata de uma peça que também poderá ser uma instalação autônoma, porque eu penso que, acabado o espetáculo, todos esses elementos que vão estar no espaço, eles podem permanecer em exposição. Então, a audiência pode secundar a área durante a apresentação da peça. Durante a apresentação da peça, a audiência vê a ação de diferentes modos. Claro que há um comportamento que a própria encenação, né, o próprio modo de acontecer um espetáculo teatral, ele já impõe um modo de observação. Então, eu não creio que as pessoas vão ficar mudando loucamente de lugar, eu acho que elas vão se estabelecer, vão assistir a peça, mas podem entender que se estiverem desconfortáveis numa determinada área, elas podem trocar, podem ver o espetáculo de um ângulo diferente. Então, nesse sentido, o espetáculo ele é tridimensional, como formato. Ele não é um espetáculo para ser assistido unicamente, né, de um modo frontal. E aí, eu pensei em compartilhar umas imagens que eu trouxe na semana passada. Calma aí, eu vou tentar só me localizar aqui, como que eu compartilho minha tela. Sempre uma novela. Eu fiz o teste agora há pouco e deu certo. Rapidinho. Gente, desculpa meu sono, eu sei que tá evidente. Já justifiquei antes da gravação, fiz uma mudança de casa, então, calma aí, gente. O que que vocês veem aí? Chegou a imagem. Chegou? Eu vou colocar em Chegou. tela cheia só para ver se vai resultar, tá? Vocês conseguem ver a imagem inteira, né? Sim. Tá, perfeito. Então, aqui é um exemplo do último trabalho que eu realizei aqui, como escultura. É uma escultura que está em exposição aqui, agora, nesse momento mesmo, em Portugal, no Porto, num espaço chamado Maus Hábitos. E o efeito produzido aqui pela escultura, né, é de multiplicação. E essa multiplicação ela acontece porque tem esse efeito da duplicação do espelhamento, mas como é um espelho também que é fragmentado, ele acaba gerando essa multiplicação, né, de corpos. E aí, para o nosso cenário, eu estava pensando inicialmente em usar folhas de aço inox, porque elas gerariam, né, um espelhamento quase perfeito. E só que aí na semana passada, durante a conversa, que não está gravada, mas eu vou retomar aqui então, eu comecei tendendo para essa definição, de que eu usaria folha realmente de inox no piso. Mas depois, na conversa, eu fui realmente cativado, à medida que eu fui apresentando as outras referências, eu fui cativado para pensar realmente uma cenografia que pudesse utilizar chapas de ferro. Por quê? Porque as chapas de ferro elas são mais sonoras, elas vão gerar um espelhamento um pouco menos perfeito, o que talvez seja muito benéfico para o espetáculo, creio que sim, porque vai gerar um espectro, né, ou espectros variados, mas são imagens menos definidas, são vultos, né, são projeções diferentes das que são vistas em tempo real ali, presencialmente, e aí essa imagem gerada, o fantasmagórica que está ali na presença, na cenografia, né? Essa imagem fantasmagórica do ferro acho que fica mais interessante, porque é um elemento reluzente, mas que revela esses corpos não tão
bem definidos, né? E já que eu estava falando exatamente nessa questão de identidade e de projeções variadas de identidades, eu acho que o ferro vai ser capaz de produzir um melhor efeito mesmo. Então, da semana passada para cá, fui realmente convocado para repensar o material, inclusive. Acho que o ferro, inclusive, é mais barato do que o aço inox no Brasil. Então, acho que é válido usar esse material. Aqui, eu não consegui, gente, trazer hoje o vídeo ainda, porque ele não foi editado, mas é um trabalho que eu fiz recentemente com a Hilda de Paulo. Eu sou casado com ela, tá? A gente trabalha juntos e eu faço várias colaborações. Aqui foi colaboração que eu fiz para né, como uma sonografia e uma direção de arte para um espetáculo dela, para uma performance. O nome do trabalho é Algumas Notas sobre Pertencimento, e eu fiz um balanço que fica a 3 metros de altura do piso. Então, o espaço onde o público circunda toda a área mesmo do espaço teatral. Isso acontece numa black box e o público pode passar, inclusive, por baixo do corpo. Então, a, a Hilda, quando balança, faz um som muito forte também por conta do balanço. O balanço é todo confeccionado em ferro, ele é feito com correntes de ferro e uma chapa de ferro sobre a qual ela senta. Então, ele é muito sonoro mesmo, assim, o espetáculo. E aí tem um detalhe, como ele é preso numa barra de ferro e há uma outra barra de ferro um pouco mais baixa, ao balançar, a corrente sempre bate sobre o ferro. Então é ferro batendo sobre ferro. E esse som, ele é repetido. Ele é captado e tem um efeito eco, que fica sempre gerando um som passado, né? E ele vai ecoando para um instante posterior, assim. Então, nisso ele cria uma sonoridade que é muito hipnótica. E isso vem junto com o texto, e então o ambiente é bem sonoro. E aí eu trouxe como exemplo, né, esse cenário, porque é um tipo de cenário que, por alguma razão, coisas da arte também, né? A arte tem muito da intuição, para além da razão. Então acho que na intuição eu tenho feito sempre cenários com esses materiais, com ferro e espelho também é algo recorrente, mas o ferro nos últimos tem sido bem comum. Outro cenário que eu fiz foi o que vem depois da esperança, que também é um cenário que eu usei o ferro como elemento principal, tem a luz do próprio objeto, porque é um outdoor. E aí eu acho que é interessante mencionar que esses dois trabalhos, o próprio cenário, ele tem uma autonomia também. Ele é apresentado como obra, independentemente da ação ao vivo, da peça. Então, aqui, o cenário consistia num outdoor, e era um outdoor para ser destruído durante o espetáculo. Destruído não, desmontado. O, os atores e as atrizes empurravam as placas que caíam, formavam degraus, formavam passarela. Então tinha uma configuração ali que era sempre alterada a partir desse desmontar do cenário, porque ele era apresentado já montado para o público e por fim ele estava todo estilhaçado. Vou passar um trechinho do vídeo também, só para ter uma noção aqui para vocês terem uma noção da cenografia. Vocês estão vendo o vídeo na tela cheia? Tamo. Tá bom, obrigado. Vou colocar aqui, vejam se tem o som, tá?
O som não tem. O microfoninho do vídeo ali em cima parece mutado. É. Ai, que merda. Calma aí, eu vou tentar solucionar isso, porque eu quero apresentar, gente. Ai, desculpa a palavra, esqueci que tá gravando. Eu vou tentar ver como que faz para colocar o som aqui. Karen, se você puder me orientar aí, eu tô com a tela aberta. Clica Aqui na eu olho. setinha perto do microfone. Vê se tem as duas opções, porque você está apresentando. Você tem que ativar Tá. o microfone da apresentação. Aí. Microfone integrado, é Eu acho isso? que é esse. Não, deixa eu ver. Tá. E o outro? Tá, eu tenho duas opções. Ou eu tenho microfone integrado, ou dispositivo Coloca de testar alto-falante padrão do alto-falantes. sistema. Testar alto-falantes. Agora tenta pôr o vídeo. Tá, vou colocar. Acho que nada ainda. Não? Karen. Eu não sei fazer isso, gente. Engraçado, na outra vez você conseguiu. O teu som do microfone tá no máximo? Tipo, o som do notebook normal? Tenta aumentar, tá? Né? O meu Pergunta tá. agora, não sei. Ok, também era um detalhe, eu queria que vocês ouvissem esse som do cenário, né, que ele próprio emite. Mas eu posso deixar depois esse link nos comentários do vídeo. Então, quem quiser ver depois, só para entender esse som que o cenário emite, é só clicar no link. E aí, acho que a gente pode avançar para a questão mesmo do figurino, que é suposto ser conversado hoje, e também a iluminação. Por onde começa, Sibeli? Luz ou figurino? Por onde quiser. Ah, está sem microfone, Sibeli. Eu posso falar para te dar um respiro, se você Tá preferir. bom, pode ser. Então vai. Então, eu que assino figurino, quando a gente começou a fazer. Primeiro, eu fiz faculdade de moda, porque eu me interesso pelo assunto, já fiz outros figurinos de teatro, mas eu sentia falta de entender a história da moda, sabe? Eu não tinha esse, esse conhecimento, tudo que eu fazia era muito instintivo, então eu quis fazer moda não para atuar dentro da área da moda, mas para trazer para o figurino, para os figurinos, um vazamento maior. Para mim, tudo que a gente veste é um discurso, é um espelho do que a gente é, de tudo que a gente viveu. Então, fazer figurino é sempre um desafio. E acho que dentro de uma peça de teatro não tem só que espelhar cada personagem, cada voz, ou cada uma dessas quatro vozes que estão no espetáculo, mas também ela tem que dar, o meu trabalho tem que dar presentes para a sonoplastia, para estética, para tudo. Então, eu acho que tem que ter uma harmonia e uma comunhão, assim. Quando o Thales veio com as propostas dele, que é tudo muito estético, né? É tudo muito limpo, é tudo muito bonito de se ver mesmo. Ele disse alfaiataria e elegante. As duas palavras que ele me deu. E aí, eu achei até pertinente, porque eu sei que a elegância vem na frente, a beleza vem na frente, mas ela também tem um discurso
dentro de tudo isso que o Thales falou, do estilhaçamento, das personalidades, e ter um figurino de alfaiataria, que são ternos, camisas, tecidos encorpados, remete muito a aprisionamento, sabe? Que é o que a gente vive, né? A gente, quando trabalha, a gente se veste, não nós artistas, né? Mas quem trabalha numa repartição, que trabalha num banco, ela se veste de acordo com o que a sociedade espera que você se vista naquele lugar, né? Então, quando ele disse alfaiataria, eu achei que tinha tudo a ver com o universo, por conta disso. Todo branco, que remete à camisa de força, que reforça ainda mais esse aprisionamento das roupas. E uma coisa que acabou sendo a assinatura do Thales, né? Que esses borrões de preto, né? Que era ainda para mim um pouquinho desafiador, porque assim, dentro das roupas masculinas, até do meu figurino, porque a minha personagem, a minha voz, ela se veste de um jeito mais sério, mais masculino mesmo, assim. Então, ela tem os botões, ela tem os detalhes, né? Agora, um vestido, que é no caso da Aoki, ficou mais difícil, porque eu falava assim, aonde está o botão? Aonde está esse ponto preto? O que eu vou pôr nela para que esse ponto preto apareça? Porque mesmo os meninos, mesmo com os botões, eu ainda coloquei um acessório um acessório no outro, sempre observando também a personalidade das vozes que eles estão fazendo, né? Pro Ed, a gente vem com um figurino mais maduro, uma camisa fechada, um cinto, uma calça social, e isso dá para ele um peso de idade, de vivência maior, assim. O Thiago ele vai vir ainda com a calça de alfaiataria, mas aí a gente já tirou a camisa, colocou uma t-shirt branca e o suspensório, que também dá uma jovialidade, que é o que a voz do Thiago apresenta, né? Aí eu acho incrível essas reuniões que a gente está tendo, justamente por isso, porque eu vinha nessa busca pelo que ia colocar nas meninas, porque nas meninas fica mais difícil. Aí, quando fez a oficina de som, depois veio a sua falando do cenário, dessa sonoridade que tem o cenário, o desafio ficou legal, porque eu pensei nas pérolas, né? Que eu posso ter algum acessório com pérola, a OC também, e que essas pérolas possam até contribuir para o espelhamento, contribuir para a sonoplastia. Então, assim como você disse que o cenário estava pensando em um tipo de material e que durante as reuniões você foi para isso, então isso é muito legal e eu acho que essas reuniões elas são fundamentais para que a gente vá tirando e vá buscando os lugares que a gente realmente acha que tem que explorar. E se tratando de Sarah Kane, da sonoridade que tem o texto da Sarah Kane, de como a gente vai estar explorando a sonoridade em tudo, eu achei que o figurino também tinha que ter. Por isso o cinto, por isso o suspensório, eles têm peças de metais que podem tirar, podem bater. E aí eu estou falando isso para vocês, até porque eu não estou vendo a partitura de cada um de vocês, né? E aí eu estou falando isso para vocês, até para que vocês pensem nesse tipo de exploração mesmo, né? O Thiago, além da camisa que tem os botões, ele tem o suspensório, o Ed, além da camisa e os botões que também criam um som, ele tem o cinto, e eu e a Oki vamos vir com essas pérolas, que, conversando com o André, eu fiquei com vontade de colocar até nos meninos. Eu não sei se o que você pensa disso, né, Thales? Estou até trazendo como proposta. É lógico que não exagerado, porque eles já têm bastante ponto preto, mas eu acho que também é um ponto de som e de mancha que eles podiam ter, não sei se numa pulseira, sabe, num colar, alguma coisa assim. Então é isso, da minha parte é isso, porque o figurino ele ainda está em construção, né? E a gente ainda tem que pensar na sonoridade sem tirar
a característica de cada personagem, e sem colocar coisas que não tenha a ver com a imagem, que surge a parte estética, né? Então é isso. E aí eu não estou nem trazendo o figurino pronto, né? Porque não tem como, né? Assim como a sonoplastia está em construção, tudo está em construção, o próprio cenário está em construção, já que ele mudou a semana passada, né? Imagina, é isso. Isso. E trazendo as coisas que você traz dessas reuniões, o que eu fui pensando de figurino foi se transformando. E eu achei, eu estou empolgada com a história das pérolas, porque eu achei bonito. Eu acho bonito um colar de pérolas arrebentando e caindo no chão, sabe? Fora a sonoridade. Então é isso. Aí eu tenho certeza também que quando você vir falar da luz, eu também vou pensar dessa luz no figurino, como eu pensei no som desse figurino, como eu pensei na imagem desse figurino por causa do cenário. Então, não tem como você disse no começo da reunião, não tem como uma coisa se separar da outra e falar isoladamente, né? Uhum. Porque elas se misturam o tempo todo. E eu acho que a gente está sendo muito feliz nesse trabalho, porque elas estão se misturando muito bem em todas as áreas. E isso vem lá também, né? Falando da arte da Karen e das coisas que a gente foi buscando, eu acho que isso também está presente na imagem que a gente está passando no nosso cartaz, no nosso material, que também está sendo formado. E eu fico feliz por isso, porque às vezes, né, quem já trabalhou muito com teatro, às vezes o figurino briga com o cenário, o diretor briga com o figurino, o ator fica aprisionado num figurino que não é confortável. E eu acho que a gente está buscando, dentro dos personagens de cada um, esses pontos, e está deixando confortável para todos eles, né? Tudo que eu fiz, eu mostrei para eles, mostrei para o Thales, né? Porque eu volto a repetir, não sei como é a encenação de cada um, e aí estou trazendo esses pontos de som, porque eu acho que também pode ser explorado. Assim como eu acho que quando a gente tiver os 4 juntos e entrar o som do Dré, isso também vai reverberar no meu corpo, na minha voz, no meu figurino, e a gente tem conseguido fazer essa amálgama, se misturar muito bem e sem colidir com a ideia de cada área. É isso. Não, acho que E aí, foi agora eu muito bem queria ouvir colocada. também sobre a luz, porque eu acho que isso também acaba refletindo em todo o resto. Com certeza, não ia enfatizar que foi muito bem colocada a questão de como que o indumento, né, o figurino, ele pode sim colaborar perfeitamente para a sonorização do espetáculo, né, para a sonoplastia, para esse entendimento dessa música, né, de ruído que vai ser construída. Porque realmente os próprios elementos, né, os botões, o que você falou do colar, já imaginou uma situação, um colar que se arrebenta, e até o modo como isso também enfatiza uma certa uma certa revolta mesmo, sabe? Porque eu acho que essas vozes, elas são de revolta com relação a situações que essas pessoas, ou essa única pessoa, né, que tem várias vozes que estão atravessando a cabeça dela, então são inconformidades reunidas, né, com sistemas. Então Concordo. imagina, esse colar que se arrebenta é muito simbólico. É, A sonoridade disso pode ser incrível, e isso pode ser um contributo para a luz, por exemplo. Então, quando eu penso na luz, a luz ela pode ser quase que assim um sensor do que acontece em cena. Então, eu prefiro imaginar uma luz, quase que luz de ambiente de artes visuais, então uma luz que vai ser uma luz branca, quase que todo o tempo, luz branca. Eu não pensei em ter filtro de cor nenhum, mas para produzir uma luz branca com iluminação cênica,
tem que ter filtro de cor, né? A verdade é essa. Eu não posso deixar a luz, senão sem filtro nenhum, porque senão ela vai ficar amarelada. Para dar a luz amarelada, é um tom azulado que se coloca. E aí faz a luz branca. Para ter essa luz, efeito galeria de arte. Mas eu queria que fosse uma luz que por vezes falhasse, por vezes ficasse mais vibrátil, e isso confirmasse também toda a, a narrativa sonora do espetáculo, principalmente sonora. Mas a sonora está diretamente relacionada à ação física, que está diretamente relacionada ao figurino. Então as coisas estão todas interligadas. Então, se pensar que a luz está amarrada com o som, ela já está amarrada com todo o resto. E E Thales, diz. desculpa, Não, termina pode de falar. falar. Não, eu ia confirmar uma coisa, mas já falo. Aí você vai falando, eu vou imaginando as coisas, né? Quando você fala de falha, você fala de piscas Isso. assim. Eu achei É, fantástico isso. Para o figurino, para o cenário, para tudo. Achei fantástico. não, e por exemplo, imagina, a gente até se acostumar com a escuridão completa leva um tempo, né? Então imagina que de repente tem uma situação que sei lá, eu posso julgar que uma situação vai gerar mais desconforto, mais, sei lá, desestabilização da audiência, assim, se tiver no escuro e ela imagina o que aconteceu, mas ela não viu, então sabe Nossa, aqueles 2, 3 segundos de escuridão completa e de repente volta a luz? Talvez isso tenha um efeito, sabe, fantástico. interessantíssimo, né? Então, outra coisa também é essa luz que falha, assim, que ela fique vibrátil mesmo, faz, sabe, quase um estrobo. E isso pode ser também interessante para poucos momentos. Eu penso alguns momentos. Não queria que códigos ficassem se repetindo. Realmente, assim, fossem situações quase de falha da iluminação. Uma iluminação que também não está perfeita, assim, sabe? Tipo o nosso estado psíquico, né? Nosso. Falo nosso, nosso mesmo. Não é da autora, é de todo mundo. Que a humanidade, imagina, o que a gente vive hoje, né? Assim, dizer que a gente está psicologicamente saudável é uma mentira, né? Não tem como, né? A gente está completamente, enfim, Impossível. a gente está completamente no automático, né? Vivendo um dia após o outro, inseridos nessa lógica maluca, hiperindustrializada. Então, acho que o O espetáculo ele Thiago, tem essa crítica e é muito interessante que exista mesmo. Mas disse, Sibeli, você ia falar alguma coisa. Thiago levantou a mão. Ah, desculpa, nem vi. Thiago, diz. Não, é que eu ia falar, você colocou a palavra já. Mas eu acho que assim, para ter essa piscada, um estrobo seria bem bacana, né? Não, e eu acho que o estrobo tem esse efeito desse branco Sim, esquisito, né? Que é sim, um. o estrobo. E ele tem várias sequências, né? Tem diferentes ritmos, inclusive, né? Que podem ser Sim, marcados, né? sim. Nossa, bacana isso. Vixe, nossa, deixa o público doido, né? Vários, É. talvez, em vários Não, cantos. Muito e aí, legal. completando também nesse sentido, eu acho que é interessante, assim, como, né, assim, interessante não, é fundamental, eticamente pensando, o comunicado que se faz antes da entrada da plateia. Tem que tudo isso ser anunciado, porque tem pessoas que podem ter ataque epilético, né, numa situação dessas. Então, isso realmente tem que ser anunciado. E o dizer isso já gera um desconforto. Eu fui parar sei lá, quando eu vou ver um filme, quando, né, eu vou assistir a um filme, ou vou assistir qualquer espetáculo que tem esse anúncio que, se você for epilético, não é aconselhável. Isso já me coloca numa situação desconfortável, porque às vezes eu não sei que eu sou ou não sou, sabe? Então eu já entro numa situação de desconforto. Enfim, alguém levantou a mão aqui, desculpa, vai lá, Você, Alto. você acha que é importante colocar isso no cartaz também? Ah, Ou eu no acho ingresso?
Eu acho que é na entrada mesmo, é um aviso prévio antes da Tá, entrada do público. tá bom. Que é interessante, acho que tem esse efeito duplo, assim, é o ético de comunicar quem está ciente do problema, se tem, e quem não tem, também é aquela decisão, né, assim, eu vou e arrisco, vejo se é isso, ou se não, né, enfim, eu sempre acho que vai acontecer comigo. Você acha? Eu já fui num espetáculo aqui em Rio Preto, no FIT, que chamava Os Cegos. E quando eu entrava, já falavam que quem era claustrofóbico era melhor que não fosse. Uhum, Porque foi embaixo, né, do- no, no saguão, não, embaixo do saguão, embaixo do palco, e a gente passava por corredores escuros, assim, a gente não tinha noção de que direção estava tomando. Eu, é, eu não tenho medo de escuro, mas eu tenho aflição de não enxergar o que tem atrás de mim e na frente. É isso. Mas eu fui uhum. assim. Então, é isso que o Thales falou. Você tem que dar a opção da pessoa de escolher. Eu fiquei nervosa, mas não passei mal. Adorei o espetáculo, que era bem diferente de tudo que a gente já tinha visto mesmo. Mas fiquei feliz de ter ido. Ia ficar triste se eu não tivesse ido. Eu também, eu me desafio, às vezes eu vou com medo, mas vou, sabe? É isso, quero viver a experiência. Eu acho que o interessante do espetáculo é convocar para isso, para uma vivência, né, coletiva. A gente falou disso na semana passada, e no primeiro encontro também, nos anteriores, né, sobre esse espetáculo ser vivo, né, e um organismo que está sempre ali se reconfigurando. Então a plateia é parte integrante daquilo, o medo é revelado porque tem coisas ali que captam, né, tem os microfones que captam reações, vozes e vão ecoar ali para dentro também do som, né, produzido. Então, eu acho muito interessante pensar nesse sentido, assim, do ambiente muito vivo. Quem levantou a mão? Ninguém, né? Então, no caso, uma mesinha de luz, né? Como, desculpa? No caso, uma mesa de luz, então, para esses Ah, blackouts e sim, tudo. eu acho que isso vai ser fundamental, né? Ter Fundamental, né? a mesa de luz. Eu sei que, assim, não vai ser um excesso de iluminação cênica, mas tem esses momentos que eu gostaria muito que tivessem essas alterações, né? E para que isso aconteça com precisão, acho que tem que ter, né? Tem que ter uma mesa de luz digital de preferência, né? Que a gente consegue colocar a intensidade bem programada, enfim. Acho que é fundamental mesmo. Bacana. Quem está de fora hoje? Só você, Lara, é isso? Eu acho que sim. Ok. Você não quer fazer perguntas e bater papo aqui com a gente? Aproveitar que. Eu estava pensando, porque eu li a peça hoje, né, antes da reunião, para eu saber do que vocês estão falando, Ai, né? que bom! Nossa, veio assim, já Vim entendendo, preparada. E eu adorei, preparada. foi acho que a primeira peça que eu li dela. E quando você falou de apagar a luz, quando a cena for muito forte e as pessoas não aguentarem ver, eu pensei naquela cena que ela fala das larvas entrando na garganta. E aí a atriz que for fazer sons, porque quando eu li, eu tive reações corporais tipo de nojo mesmo, né? E quando a atriz for fazer, a luz toda apagada e só aquele som dela falando das larvas e aquele negócio ruim e a luz apagada e eu imaginando aquilo, meu Deus, eu acho que eu ia ficar maluca. Olha, Lara, se você for assistir ao espetáculo e tiver a escuridão justamente nessa cena, você vai se lembrar que contributo foi seu por conta dessa conversa. E isso é Sim. muito interessante, né, na arte, né? Como que a gente vai se contaminando aqui, né? Inclusive a Uhum. tua participação aqui hoje, né? Talvez, olha, Sim. não sei, não sei se é isso Vamos ver, vamos definitivamente. ver. Vejamos como que vai acontecer.
Mas olha, você leu o texto, então fica mais fácil, né? A gente normalmente frisa muito a ideia de não ser personagem. De, eu tô enfatizando sempre, são vozes. São Uhum. vozes, não são personagens. Porque. E esse está sendo o desafio. Eu pedi, só para te contextualizar, para que cada ator e atriz aqui fizesse uma partitura própria em casa, estudando o texto. E, por fim, essas 4 partituras vão se encontrar num ambiente de 4x4, 4 metros por 4. Então, é um Uhum. ambiente pequeno, onde todas as partituras vão acontecer. Essas pessoas usam unicamente microfone, unicamente, né? Já é muita coisa, na verdade. É microfone com fio longuíssimo, uma 20 metros de estante, fio. uma estante para partitura de música e o próprio texto que está nessa partitura. Então, assim, isso tudo tem que estar sendo administrado o tempo todo. Partitura que por vezes não é partitura, vira outra coisa. Microfone que não é só. Como o Dré sempre enfatiza, pode também ser um microfone, né? Então, Uhum. enfim, só para te contextualizar. Sim, eu não assisti as outras, mas Pois eu é, entrei no YouTube, aí eu vou indo. boa, tá bem. Obrigado pela fala. Nada. Dré levantou a Teatro, mão. você faz teatro, Lara? Não ainda, mas eu estou iniciando o estudo em atuação. Que legal. Você já Eu atualmente estou me formando em psicologia esse ano, Ah, que e acho que legal. as duas coisas conversam muito. Nossa, as duas coisas são quase a mesma coisa. Psicologia e atuação são muito parecidas. Massa. Mais alguma pergunta, gente? Alguma O Dré. colocação? O Dré, Qualquer coisa. Vai, André. Tô tendo um problema para até sair da reunião para voltar, porque às vezes não consigo ligar nem desligar o microfone nem a câmera e tal. Agora acho que deu certo. Uhum. Eu queria aproveitar o gancho que você estava falando um pouco desse geral, Thales, até a gente chegar na iluminação, e só ouvir um pouquinho dos seus pensamentos em relação a como essa luz funciona, contando que essa peça é 360. Você imagina focos, você imagina uma iluminação mais lavada, né, eu sei que a gente está construindo e que tudo se transforma, que é o que a gente espera que aconteça, mas é só Uhum. ouvir um pouquinho do seu pensamento. Eu já emendo falando que enquanto eu ouço isso, assim como vocês já disseram, eu também penso muito nessa parte da sonoplastia e dessa trilha viva que vai ser criada, né? Porque eu gosto muito do termo que você trouxe recentemente para dentro do contexto da peça toda, que é o caleidoscópio, né? Que ele vai além da reflexão, né? Ele reflete outras coisas que não existem na fonte original que está sendo refletida, né? Então, essas ideias de caleidoscópio já me trazem novas partituras mentais para como esse som funciona, né? Eu já imagino Uhum. ele bem como um caleidoscópio mesmo, as reflexões e não a fonte sonora, como a gente disse, né? De ser até um microfone, mas ele Uhum. trabalhar com as bordas do caleidoscópio, que são outros formatos e tal. Então, é muito legal ouvir esse termo, já abre um caleidoscópio a mais de pensamentos, assim, né? Então, assim, a pergunta mais sobre, voltando, né, resumindo, como que você imagina essa iluminação pensando em todos os ângulos que ela pode ter? Alguns me vêm à mente, por exemplo, essa coisa mais do estrobo, né, da luz que parece uma falha, né, da iluminação. Penso na escuridão também, escuridão completa de segundos, para que para que a audiência nem se habitue, né, com a escuridão, não dê tempo de se habituar e volta tudo e já tem cena. Pensei também numas manchas, como eu falo desse caleidoscópio, assim, eu pensei numas manchas de luz, mas ainda mantendo mesmo o branco, mas aí de luz recortada, usando o elipsoidal. E aí luz elipso com recortes específicos, linhas, pontos, usando isso por momentos, assim. Não sei exatamente quais, mas tem algumas falas que merecem, assim, destaque realmente numa boca, num pé,
é num detalhe da mão. Então, é enfatizar, por vezes, esses membros ou esses objetos, esses elementos. Então, em alguns pontos do texto é que eu pensei em criar essa brincadeira com a luz mais recortada. E aproveitar, assim, veio a escuridão, de repente o que ilumina na sequência é um detalhe. Mas isso não é o tempo todo, não é um efeito discoteca, é uma coisa muito bem arranjada, assim, muito Musical. musical, com certeza, sobretudo. Que eu acho que o caminho assim, inicial foi, inclusive do figurino, voltando, Cibele, quando eu pensei na alfaiataria, foi muito por conta disso. Foi o figurino convencional usado num concerto de música clássica, por exemplo, por músicos, né? Eles usam, né, aquele look que é completamente social, né? Assim, é o traje, na verdade, a rigor, né? E não é o Todos na caso, não é beca. bem o caso, mas a gente vai usar um traje de alfaiataria. Gente, desculpa, eu tô assim, com eu já tenho essa tendência de fazer as conexões, assim, de um modo meio estranho, né? E mudo o assunto, mudo o foco, mas eu tô com os horários muito trocados, então Você dormindo tá assim, no tempo. 4 horas, 3 horas, então já tá meio complexo, assim, para formular as frases. Então, achei fantástico isso da luz, né? E dos figurinos que você disse também, que você pensou num concerto. Olha como os signos no teatro é muito forte, né? Quando você falou do concerto, você falou da alfaiataria, eu não levei para esse lugar. Eu levei para esse lugar de aprisionamento mesmo, de roupa que você veste para trabalhar, que você tem que estar elegante, tem que estar bem vestido. É o que a sociedade exige, é o que a sociedade espera, sabe? E tem tudo a ver com o texto e com, né, o que a própria Sarah vomitou nesse texto, né, assim. Porque você disse que em vários momentos a gente não precisa, pode tirar, rasgar. Não, rasgar não, hein, menino, gente? Pode tirar, Cadeirinha, ninguém vai rasgar pode usar nada. de outra forma. É, porque isso de tentar escapar, né, desse aprisionamento o tempo todo, como você falou das pérolas arrebentando, tentar escapar dessa camisa de força o tempo todo, né? Não, acho que tudo a ver. Tudo a ver. Acho que a tua leitura foi ampliada. Eu tive um insight inicial, te apresentei, você já acatou e já transformou isso, mas claro, você já fez a leitura bem mais ampliada nesse sentido do figurino. E adorei a semana passada o insight também, quando estava falando dos sons, e aí falei, né, já vieram os botões, já veio o próprio colar e o estilhaçado do colar, que agora eu já sei que vai aparecer em alguma partitura, né? Mais alguém? Não? Não, gente. Eu acho que cada vez a gente está mais unido, né? Vou usar essa palavra, e claro, então parece que as ideias cada vez mais a gente compreende de primeira, assim, né? Então aí a Que gente fica bom. imaginando tudo isso que está falando, assim, e parece que está bem claro tudo que está acontecendo. Tem uma coisa que eu queria falar para Cissa, que a gente estava sobre o meu sapato, que desde o início eu queria usar uma agulha, porque para mim era uma mulher muito sensual e que busca isso, mas ela também me remete ao fato, eu busco sempre o tempo todo, que é uma das minhas prioridades, formar uma mulher mais velha. E acho que na minha cabeça isso não tá mais casando. Então, eu vou pedir para você, se escolher. Não me fala, eu não quero saber. Amada, Eu eu quero já que você gostei. escolha. Então Eu já é isso. Já é agulha. Já tá Não, escolhido. não
põe agulha altão, porque eu pensei no seu conforto também, porque é 1 hora de espetáculo, né, gente? Eu sei o que é um salto-agulha em 1 hora de espetáculo. A menina Ele tem plataforma ou ele é escarpão? Ele é escarpão. Tá, coisa fácil. Né? Eu até mostrei para vocês, conversei com cada um, mostrei os modelos, falei o que tinha. Principalmente para as meninas que usam salto. Você, inclusive, que o meu salto ele é mais quadrado, o bico dele é um bico mais arredondado, como um sapato de boneca, sabe? Mas eu vou usar uma calça social e um colete, então tem mais a ver com esse sapato também do que com escarpão, sabe? Sim. Então tá, era isso, meu Mas não é desabafo. um salto-agulha, você não vai sofrer. Olha, quando você falou agora do salto agulha por 1 hora, gente, tem uma performance que eu me equilibro em pregos, né? Por mais de 1 hora, inclusive. Mas é sobre as pontas dos pregos, então no calcanhar ali encaixadinho, sem Eu me ainda furar, tenho, no eu ainda tenho a equilíbrio. possibilidade de tirar o sapato pela minha performance. Isso, dá para relaxar um Tô pouquinho. no conforto. Pode Segundo, até ser um sapato, né? pode até ser um sapato. Então, a gente traz isso para vocês, e eu mostrei para vocês, e eu falei do figurino, o que cada um está vestindo e os acessórios, para que vocês também pensem nisso na encenação. Mesmo que eu coloque pérola em todo mundo, nem todo mundo precisa arrebentar. Você pode usar, sei lá, a pulseira e ficar batendo em algum lugar, sei lá, pode, sabe? Sonoridades, ou arrastar sua mão por algum lugar, sabe? São pontos que vocês podem buscar dessa sonoridade para estar trabalhando dentro da partitura de vocês também, o que vai ser fantástico para o drag, que vai ter vários tipos de som para utilizar. Uhum. E até sons sutis também, né, que são descobertos. E uma coisa que é tentar, às vezes, assim, alguma chapa de ferro, né, que não é muito comum ter isso em casa, né, mas, assim, experimentar, assim, o som que pode ser produzido sobre uma superfície que tenha, né, que seja de ferro. Então, tentar experimentar isso na partitura, do próprio corpo, às vezes a unha tem esse som, sabe? O raspar, o raspar do corpo, o raspar da roupa nessa superfície. Então, pensar esses sons, auxiliando sempre também, claro, tendo o microfone como auxílio, né, para ampliação desse som também. Então, isso tudo é interessante ser pensado. E eu acho que vai ser muito legal quando juntar todo mundo. E acho que vai ser interessante né, porque entre vocês não sabem o que está sendo trabalhado, né? O que cada um está fazendo aqui, o que cada um está fazendo. Então acho que vai ser muito legal esse encontro, assim. Vai ter uma surpresa. E aí eu espero que também as coisas se transformem a partir desse encontro, né? Elas também, de repente, uau, tem isso, eu podia então ter feito tal coisa, né? E aí dá para ter esse acréscimo, essa adaptação da partitura. E a partitura, eu tenho certeza, é isso. Ela tem sido, né? Tem se apresentado desse modo. Sempre volátil, sempre inconstante. Não é a mesma de toda a gravação que tem chegado a mim. Então, vejo evolução e acho isso o máximo. E tenho certeza que também o encontro das 4 vai ser uma loucura e acho que vai ser muito interessante. Bom, até ver esse negócio dessas pérolas mesmo, porque, meu, a minha personagem, se não é personagem, né? A minha voz pula igual um macaco o tempo todo, velho. Nossa Senhora. É bom já ter uma noção disso mesmo. Spoiler! Só não pode dar Nossa. spoiler, é isso. Não dá spoiler. Nossa, não, velho. E na verdade, gente, o caminho do Thiago é o oposto do que ele tá falando. Imagina, né? Que ele quer disfarçar, né? Nossa. Eu tô ansioso para esse encontro. Eu tô ansioso para ver tudo isso acontecendo. Não, vai ser muito legal. Né, todo esse nascimento aí.
dando spoiler falso para nós, olha só. Não, e também o que ele está dizendo, eu fiquei pensando no modo da explicação. Parece que é uma coisa, e a imagem aqui que eu acesso, assim, não é exatamente isso. Mas tem Mas saltos, é verdade. as pérolas é um negócio que dá para já trazer, assim, é fácil de trazer para vocês. Tudo para quem fica mais difícil, que ela está em São Paulo, né? Que a gente precisa também estar resolvendo. A gente comprou os microfones, se você quer pegar, se você não. Vou no Dia das Mães, eu aproveito e encontro vocês. Pego tudo que eu preciso. Eu já providencio as pérolas também, tá? Tá. Maravilha. Ai, que bom, né? Nossa, e tá sendo interessante isso também, né? Linkar vários lugares, né? A gente fazendo encontro virtual para a construção de um espetáculo, né? Nem é mais assim, é um pós-pandêmico, né? E a gente está, né, utilizando um recurso que ficou aí da pandemia. Tô achando o máximo que o Moderno. processo está acontecendo desse jeito. Tudo a ver com o texto, tudo a ver com o espetáculo. Tudo a ver. Mais alguém? Não? Consideração? Ok, mas assim, estamos aí, né? Se quiserem fazer comentários, depois no vídeo também postado, a gente pode responder, né? Ali. Então, também fica isso em aberto. A gente vai divulgar isso, então, Thales, que mesmo quem não pôde estar, se quiser deixar perguntas, que a gente pode. Isso, boa. Acho que faz sentido. Sim. Mas as considerações é sempre chover no molhado. Estou feliz porque isso da gente estar numa sincronicidade muito bacana, assim, das ideias abraçar a outra e contribuir com a outra. E isso não é uma coisa simples. A gente sabe, quem está chato, não é uma coisa simples. E isso está acontecendo naturalmente em cada reunião. E eu estou muito feliz com todas elas. Aí, na semana que vem, a gente vai ter a última reunião e que a gente vai poder tirar dúvidas de tudo e tentar entrar em algumas conclusões que também não são definitivas, porque, né, o espetáculo é um organismo vivo, como a gente disse, e é isso. Estou feliz. Também, Mais bastante. alguém? Também. Então é isso. Então a gente fica por aqui hoje. Agora são exatamente 21h39. A gente começou em ponto, 8h30. Isso também foi bem legal, né? A gente vai evoluindo e vai ficando mais esperto, né? Com toda essa. O Thales disse que veio com a pandemia e que todo ator não gosta, quer dizer, tem os atores de vídeo, de televisão, mas o bicho de teatro mesmo, eu, pelo menos, né, não gosto muito de vídeo. A gente tem uma relutância, mas eu acho que está funcionando bastante e eu estou feliz por conta disso. Agora a gente se despede. Semana que vem a gente vai. Não vamos se despedir agora. Por favor, vamos decidir se vai ser a semana que vem, que dia vai ser. Tá bem. Eu não Fica posso esse- de sexta. Quarta é o dia ideal para mim. Quarta, o Thiago não pode. Hum, O eu, André trabalha, terça, o André trabalha. Então, fica um pouco impossível. O André disse que acha que tudo bem se a gente não fizer a semana que vem, fizer na próxima. Porque dentro do cronograma do edital, eu disse que seria o mês todo, toda semana. Mas eu preciso dar uma olhada no edital. Assim, o André já até leu de novo, então eu confio no que ele está falando. Mas a gente vai se falando pelo grupo, então. Mas não vamos deixar para cima da hora, porque a Karen precisa fazer a arte, precisa mandar para aprovação, que para aí a gente começar a fazer a divulgação, tá? É isso.
Ó, temos a sexta-feira. Sexta-feira, como é que vocês estão? Eu não posso quinta e sexta. Tá bem. Então joga para outra semana e aí pega um dia. Joga pra Eu outra semana. por acaso, posso semana que vem toda. Tá. Tá bem. É isso. Também para mim, né, esse horário, gente, 1h40 da manhã aqui, né? Quer dizer, nesse horário, o que eu poderia estar fazendo se não essa reunião, né? Nossa, eu fico tremendamente comovida com você, porque o sono não sou. Hoje é o único dia que eu tô com sono. Eu geralmente tô animado, mas hoje eu tô com sono. Mas o fuso horário é muito distante, né? E aí, se a gente traz muito para perto, aí a gente não consegue sair dos trampos para fazer, mas a gente pode tentar. É a última, né? Não sei se funciona antes, Thales. Não tem problema. Essa semana que realmente foi por conta da minha mudança de casa. Aí eu tenho que fazer os trabalhos na mesma e tenho que fazer a mudança. Então eu usei as madrugadas para encaixotar a casa, para depois durante o dia para fazer a mudança. Ou seja, eu dormi muito pouco. É mais por isso. Mas quando eu encontrei vocês, o sono já meio que passa também, sabe? Mas a sequência, óbvio que eu vou desabar aqui. Eu tô com sono acumulado. Então, vamos tirar o pé da sua cama para você ir dormir. É E vamos... isso. E aí a gente combina a data do próximo, então, né? Isso. Tá bom. Vem, Lara, vem pro próximo, tá? Beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau. Aquele abraço.